Há muitos anos, a Terra foi abalada por um evento cataclísmico, o impacto de um asteroide gigante que resultou na devastação de muitas espécies, incluindo os dinossauros não aviários. No entanto, desse cenário desolador emergiu um novo mundo, moldado pelos sobreviventes desse apocalipse. No rescaldo da extinção, os mamíferos e outras criaturas menores que antes se mantinham nas sombras começaram a prosperar. Os dinossauros, outrora dominantes, viram seu declínio, enquanto os mamíferos começaram a diversificar e florescer, eventualmente dando origem à ampla gama de formas de vida que hoje observamos na Terra. Este novo mundo estava repleto de seres estranhos e maravilhosos, desde pássaros gigantes até marsupiais carnívoros, e de gatos dente de sabre enormes preguiças terrestres. Nos oceanos, os antigos répteis como ictiossauros e plesiosauros foram substituídos por novos e formidáveis predadores, como o temível tubarão megalodon. As paisagens do mundo também passaram por transformações significativas, com vastas pastagens e florestas espalhadas pelos continentes, fornecendo novos habitats para uma variedade de espécies. Acompanhe-nos enquanto exploramos a Terra após a Era dos Dinossauros, um período de mudanças incríveis, inovação e sobrevivência. Se você é um inscrito raiz aqui do Além dos Limites, considere deixar o seu like, mas se você ainda não nos conhece e está aqui pela primeira vez, peço que se inscreva apenas quando o vídeo te agregar algum conhecimento, algo que ainda não sabia. Vamos lá! Devido à proliferação de mamíferos, aves e répteis, muitos dos quais exibiam notáveis diferenças em relação às espécies contemporâneas, os ecossistemas desse período eram notavelmente distintos. As interações entre as espécies e as teias alimentares eram únicas, enquanto os ambientes começavam a se ajustar e adaptar às mudanças. Com a saída dos enormes dinossauros do cenário, os mamíferos encontraram uma oportunidade para explorar os recursos disponíveis para si mesmos. Em questão de alguns milhões de anos após o impacto do asteroide, o registro fóssil demonstra uma explosão na diversidade de mamíferos. Evidências fósseis profusas revelam a evolução de mamíferos semelhantes a mussaranhos, conhecidos como Codontids morgana, que eventualmente deram origem aos mamíferos que conhecemos hoje. Alguns dos primeiros fósseis conhecidos de mamíferos datam do período Jurássico, cerca de 165 milhões de anos atrás. Eles incluem pequenos animais semelhantes a insetos, com tamanhos moldados para as dimensões modernas. Entre eles estava uma espécie com 200 milhões de anos, denominada Megazostridon, que media em torno de 10 a 12 centímetros de comprimento. Provavelmente se alimentava de insetos e pequenos répteis, e é provável que fosse noturno devido ao seu cérebro mais desenvolvido, especialmente nas áreas relacionadas ao processamento de sons e odores. Este traço evolutivo provavelmente evitou a competição direta com os répteis e mitigou o risco de ser predado pelos dinossauros. Pode parecer surpreendente, mas todos os mamíferos vivos hoje, incluindo nós, descendem dessa única linhagem que conseguiu sobreviver. Nos oceanos, os primeiros animais a emergir após a extinção dos dinossauros foram as amonitas, parentes dos atuais Nautilus. Eles desempenharam um papel crucial como predadores marinhos e contribuíram para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Além dos mamíferos e amonitas, outros animais primitivos que surgiram na Terra após a extinção dos dinossauros incluíram aves, répteis e peixes. As espécies pioneiras eram predominantemente pequenas e semelhantes em tamanho aos pardais modernos, enquanto os répteis da época incluíam tartarugas, lagartos e cobras. Evidências preservadas em fósseis indicam que esses mamíferos passaram por alterações em tamanho e forma ao longo do tempo, acompanhando suas adaptações a habitats específicos e fontes de alimento. Por exemplo, as baleias evoluíram a partir de ancestrais terrestres que existiram cerca de 50 a 52 milhões de anos atrás, e gradualmente se adaptaram para uma vida aquática, transformando-se nas baleias aquáticas que conhecemos atualmente. Esse animal ancestral é denominado Paquicetus, uma criatura quadrúpede do tamanho de uma cabra. Os cientistas agora reconhecem o Paquicetus como um dos primeiros antepassados das baleias. Apesar de possuir um corpo reminiscente de animais terrestres, sua cabeça apresentava um crânio com formato distintivo semelhante ao das baleias. Com o passar do tempo, esses animais adaptaram-se à vida aquática, perdendo seus membros terrestres, com suas narinas movendo-se para trás e para cima. Seus membros anteriores se transformaram em nadadeiras, e o tamanho desses animais aumentou significativamente ao longo das eras. Fósseis de Paquicetus foram encontrados na região do antigo Mar de Tétis, uma área rasa que existia entre os antigos continentes de Gondwana e Laurásia. Durante a época do Mioceno, os oceanos abrigavam uma diversidade de animais marinhos, muitos dos quais ainda persistem nos oceanos atuais, incluindo golfinhos, baleias, leões marinhos, focas, tartarugas marinhas e diversas espécies de peixes. Entretanto, também havia muitos animais marinhos pré-históricos que desde então foram extintos, contribuindo para a complexa história da vida marinha ao longo dos tempos geológicos. O Megalodon, um imenso tubarão pré-histórico, é acreditado ter emergido pela primeira vez cerca de 23 milhões de anos atrás, durante a Era do Mioceno.
Nessa época, ele dominava como um predador de topo nos oceanos, crescendo supostamente até 108 metros de comprimento, o que o torna um dos maiores tubarões já conhecidos a existir. Entre os outros seres marinhos pré-históricos que compartilhavam os oceanos com o Megalodon, estavam criaturas como o Basilossauro, uma gigantesca baleia pré-histórica que podia atingir mais de 15 metros de comprimento e viveu durante o Eoceno, sendo uma das baleias mais antigas documentadas. Outro predador supremo daquela época, ainda maior que o Megalodon, era o Leviatã, uma baleia pré-histórica que habitou os oceanos cerca de 8 a 12 milhões de anos atrás, durante o Mioceno. Estima-se que o Leviatã tivesse cerca de 13 metros de comprimento, com dentes enormes que sugerem sua natureza formidável. O Leviatã é um parente próximo dos cachalotes modernos. Além de tubarões e baleias, os oceanos pré-históricos eram também lar de outras criaturas, como o estranho Dunkleosteus, um enorme peixe que viveu durante o período Devoniano, conhecido por suas mandíbulas poderosas e armadura óssea. O infame Mosasauro, que ficou famoso através dos filmes Jurassic Park, era um tipo de réptil marinho que viveu no final do período Cretáceo. O maior espécime fossilizado medido alcançou 17 metros de comprimento. O Mosasauro tinha um corpo alongado e aerodinâmico, com 4 nadadeiras e uma cauda poderosa, o que lhe conferia grande velocidade na água. Seu crânio alongado apresentava numerosos dentes afiados, usados para capturar presas. Apesar do seu tamanho impressionante e da aparência ameaçadora, o Mosasauro não era um dinossauro, mas sim um tipo de lagarto, sendo considerado um dos maiores e mais bem-sucedidos répteis marinhos a ter existido. Posteriormente, surgiu o Archelon, um tipo de tartaruga marinha que habitou o final do período Cretáceo. Foi uma das maiores tartarugas conhecidas de todos os tempos. Essas são apenas algumas das muitas criaturas que evoluíram e se adaptaram à vida aquática. Entretanto, a diversificação e explosão de vida não ocorreram apenas nos oceanos, a vida terrestre também presenciou o aparecimento de uma variedade de criaturas estranhas e extraordinárias. Por exemplo, os roedores evoluíram a partir de pequenos mamíferos semelhantes a mussaranhos, diversificando-se em espécies como camundongos, ratos, esquilos e castores. Os carnívoros também tiveram origens semelhantes, evoluindo de mamíferos semelhantes a mussaranhos para dar origem a animais como gatos, cães, ursos e outras espécies predadoras. Acredita-se que os ancestrais dos felinos evoluíram a partir de um grupo de pequenos mamíferos semelhantes a mussaranhos chamados miácidos, que viveram durante o Paleoceno, cerca de 66 a 56 milhões de anos atrás. Ao longo do tempo, algumas espécies de miácidos desenvolveram recursos especializados que os tornaram caçadores mais eficientes, incluindo garras retráteis e mandíbulas mais poderosas. Os primeiros membros da tribo dos gatos dente de sabre, como o Proelurus, viveram cerca de 30 milhões de anos atrás e exibiam características semelhantes aos gatos modernos, incluindo garras retráteis e dentes mais fortes. Os canídeos, que incluem cães e lobos, têm raízes ancestrais que remontam ao Eoceno, cerca de 56 a 33,9 milhões de anos atrás. Um dos mais antigos canídeos conhecidos é o Hesperocion, uma criatura semelhante a uma raposa que viveu na América do Norte cerca de 40 milhões de anos atrás. Essa espécie é considerada o ancestral de todos os canídeos modernos. Além dos cães e gatos pré-históricos, também existiam outros predadores perambulando pelas paisagens. Os pássaros do terror, conhecidos como Forus racides, eram um grupo de grandes aves predadoras sem capacidade de voo nativas das Américas. Acredita-se que tenham surgido cerca de 2 milhões de anos após a extinção dos dinossauros, durante o final do Paleoceno ou início do Eoceno, há aproximadamente 62 a 58 milhões de anos. Valéry foi uma das últimas e maiores espécies de aves do terror. Essas aves dominaram o continente por milhões de anos antes de serem extintas cerca de 1,8 milhão de anos atrás, possivelmente devido às mudanças climáticas e à competição com outros predadores. Provavelmente, o Titanus era uma ave carnívora que se alimentava de uma variedade de presas, incluindo outras aves, mamíferos, répteis e possivelmente insetos grandes. Fósseis de Titanus foram descobertos em vários locais na América do Norte e do Sul, com alguns ossos exibindo sinais de alimentação carnívora, como marcas de dentes e danos causados pela digestão. Curiosamente, enquanto algumas aves modernas têm raízes ancestrais em dinossauros, os pássaros do terror não compartilham essa relação. Eles formam um grupo separado e distintivo de aves que evoluíram independentemente dos dinossauros, pertencendo a uma categoria de aves sem capacidade de voo conhecidas como paleognatas. Esse grupo também inclui aves como o avestruz, o emu, o kiwi e o caçovari, este último sendo o pássaro terrestre mais letal do mundo. Contudo, as aves do terror não foram as únicas criaturas interessantes e peculiares a surgirem. Diversas espécies de preguiças pré-históricas evoluíram e viveram durante a era do Cenozoico, que abrange aproximadamente 66 milhões de anos até os dias atuais.
Preguiças terrestres alcançavam tamanhos semelhantes aos de ursos enormes e habitavam o período do Oligoceno até o Pleistoceno, cerca de 33,9 milhões a 11.700 anos atrás. Eram quadrúpedes e possuíam grandes garras que provavelmente utilizavam para defesa e escavação. Já as preguiças arborícolas, desde o Oligoceno até os dias atuais, eram adaptadas à vida nas árvores, com membros longos e garras curvas que lhes permitiam mover-se habilmente entre os galhos. Atualmente, as espécies sobreviventes de preguiças arborícolas são a preguiça de 2 dedos e a preguiça de 3 dedos. Por fim, se estiver se perguntando sobre as cobras, sua menção parece estar faltando neste contexto específico. Se desejar mais informações sobre a evolução ou outros aspectos das cobras, fique à vontade para fazer uma pergunta específica sobre o assunto. A história da evolução das serpentes é intrincada e ainda não compreendida em sua totalidade. No entanto, as evidências científicas sugerem que as cobras evoluíram a partir de um grupo de pequenos ancestrais semelhantes a lagartos chamados esquilos caules, que existiam há mais de 100 milhões de anos, durante a era dos dinossauros. Esses primeiros esquilos caules provavelmente eram criaturas que se alimentavam de insetos e viviam no chão das florestas, muito semelhantes às primeiras criaturas semelhantes a lagartos. Com o passar do tempo, alguns desses esquilos caules evoluíram, tornando-se mais alongados e perdendo suas pernas. Os fósseis mais antigos de cobras, como Passalidae underwood, datam de cerca de 95 milhões de anos atrás e exibem características semelhantes às das cobras modernas, incluindo um crânio flexível e um corpo longo e esguio. Titanoboa, um gigantesco réptil serpente pré-histórico, não se originou diretamente de outro grupo de animais, mas fazia parte da linhagem das serpentes que já existia, e é considerada a maior cobra já descoberta. As maiores espécies conhecidas de Titanoboa têm comprimentos estimados de até 12,8 metros e pesavam cerca de 1.135 kg. Embora as cobras não tenham evoluído diretamente de criaturas minúsculas semelhantes a lagartos, como as primeiras serpentes, elas evoluíram de ancestrais pequenos semelhantes a lagartos durante a era dos dinossauros. Desde então, as cobras passaram por uma evolução que as transformou no diversificado grupo de animais que conhecemos atualmente. Avançando para nossos próprios antepassados, as evidências fósseis revelam que os primatas possuíam corpos pequenos, caudas longas e mãos e pés adaptados para agarrar, características úteis para escalada e forrageamento por comida nas árvores. Ao longo do tempo, os primatas evoluíram em uma variedade de grupos, incluindo macacos, símios e humanos. Há muito mais para explorar, especialmente sobre nossa própria espécie, mas isso demandaria mais tempo. Se você estiver interessado em aprender mais sobre esse assunto em outro vídeo, deixe-nos saber nos comentários. Se gostou deste vídeo, manifeste seu apoio com um like. Tenha um ótimo dia. Obrigado por assistir.